Testando ali. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, trabalho com terapias integradas e hoje o objetivo é leitura de um livro. Oi, Gláucia. Começamos com esse projeto, eu e a Denise Sperbe, que é do Espaço Girassol e que acabou de entrar ali. Ela já vai entrar aqui comigo, aguardando aqui. Como eu estava falando, o nosso objetivo é fazer leitura de livros, né? Oi, Tudo bom, Denise, Bia? tudo? Tudo. Estou ajeitando aqui, acho que está tudo tranquilo aí. Já entraram a Simone, a Gláucia, e eu não estou reconhecendo a outra pessoa, não sei se é conhecida tua ali. Não, não Bom, estou reconhecendo também. eu já me apresentei um pouquinho aqui, né? Porque depois fica gravado, né? Uhum, E tu agora fala um pouquinho do Espaço Girassol também, sobre o teu trabalho, enfim, né? Para depois a gente uhum, a leitura, né? tá. Falando de mim um pouco, né? Tenho uma caminhada espiritual já de quase 30 anos, entre outras linhas, né? Não só a linha que o Chopra faz, mas outras linhas, principalmente a linha kardecista, que é onde eu mais trabalhei, né? Enfim, é uma quantidade de conhecimento que eu adquiri e como se tivesse colocado num liquidificador fazendo um único atendimento de tudo, né? Que eu Sim. absorvi nesse tempo. Nesse meio tempo, a gente montou o Espaço Girassol, eu, a Deise e o Marcos, né? Começamos há um ano, exatamente. E Uhum. enfim, a pandemia nos pegou, né, de surpresa aí nesses quase 12 meses de trabalho, mas por incrível que pareça, as coisas estão fluindo de uma forma tão rápida que o girassol não parou ainda, né? A gente está com Sim. uma série de terapeutas, a gente tem hoje quase 15 terapeutas ou mais, né? E Uhum. tu sabe disso, vocês não pararam nos atendimentos, a gente está com toda a segurança, com todo o cuidado, mas enfim, a gente está à disposição das pessoas. Eu acho que isso é um diferencial que a gente está conseguindo manter dentro do Girassol, essa atenção com o público. Sim. Bom, a gente escolheu as 7 leis espirituais do sucesso do Chopra, né? É um livro um pouquinho menor para a gente iniciar esse nosso projeto de leitura. E eu estava aqui pensando, eu fui conseguir, agradeço a Margarete, fui conseguir com ela o livro físico, né? E eu estava lembrando que eu tive acesso a esse livro em 2000 e fui ler essa edição dele de 94, né? Então já é uma caminhada, né, do Chopra e que eu me inspiro, acredito que tu também. E em 2000 eu tive acesso aí, tinha o livro físico, emprestei e aí, como sempre, os livros se vão, né? Mas aí eu fiquei Uhum. pensando nessa caminhada, né? Desse livro para cá já se passaram 20 anos, né? É um percurso, né? Nossa, né? Que a E a gente gente vê. ainda não conseguiu absorver tudo, né? Não, tem muita coisa. Bom, começo eu com a leitura, eu estava lendo aqui, eu vou ler o prefácio, vou ler o início, né? Eu não sei se o Uhum. som tá bom. E aí eu acho que a gente até pode dividir o primeiro capítulo, que é potência pura ali, né? Potencialidade pura. Uhum. Vamos ver, são. Deixa eu ver aqui quantas páginas são da potencialidade. Tu tem aí, Denise? É uma, Eu não duas, tenho livro. três, quatro, cinco, seis. Então, 6 páginas. De repente, eu leio três, tu lê três, eu leio a introdução aqui, né, dele, né? Oi, Matheus. Uhum. Deus está ali. Vamos lá. A primeira mensagem aqui, que é do Upanishad, diz o seguinte: o que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem teus atos, assim será teu destino. É o Upanishad, né? E vou para a introdução, tá?
Embora esse livro tenha como título As 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele poderia chamar-se As 7 Leis Espirituais da Vida, porque são esses os princípios seguidos pela natureza para criar tudo que existe na Terra. Tudo que podemos ver, ouvir, cheirar, provar, tocar. Em meu livro Criando Prosperidade, esbocei os passos da riqueza, consciência baseada na real compreensão da ação da natureza. As 7 leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento. Uma vez incorporado à consciência, você pode criar riquezas ilimitadas, sem nenhum esforço, e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso, que inclui a criação de riquezas, só é considerado possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se aborde o sucesso e a abundância espiritualmente, como o constante fluxo de todas as coisas boas na sua direção. Com o conhecimento e a prática da lei espiritual, colocamos-nos em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade, com alegria e amor. São muitos os aspectos do sucesso. Os bens materiais são apenas um de seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. A abundância material em todas as suas expressões é uma das coisas que tornam a jornada mais prazerosa. Mas o sucesso inclui também saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Mesmo que tenhamos a experiência de tudo isso, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade que está dentro de nós. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embriões de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre. É a divindade se abrindo em nosso interior. É percebermos essa divindade em toda parte, em tudo que experimentamos. No olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Quando passamos a experimentar a vida como a expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. Antes de definir as 7 leis espirituais, vamos entender o conceito de lei. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se observado. Aquele que vê se transforma no cenário. O sonhador evidencia o sonho. Toda a criação, tudo que existe no mundo físico é resultado do não manifesto, transformando-se em manifesto. Tudo que contemplamos vem do desconhecido, nosso corpo físico, desconhecido, perdão. Nosso corpo físico, o universo físico, tudo que podemos perceber pelos sentidos é transformação do não manifesto, do desconhecido, do invisível e manifesto, conhecido e visível. O universo físico nada mais é que o eu, desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente e matéria. Em outras palavras, todos os processos da criação são processos através dos quais o eu, a divindade, se expressa. A consciência em movimento se expressa como os objetos do universo na eterna dança da vida. Tudo bem até aqui? Tranquilo. A fonte de toda a criação é a divindade, o espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, a mente. O objeto da criação é o universo físico, inclusive o corpo.
Estes três componentes da realidade, espírito, mente, corpo, observador, ato de observar e observado, são essencialmente as mesmas coisas, a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar, o reino da potencialidade pura, que é puramente não manifesto. As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento, ou consciência em movimento. Quando compreendemos essas leis e a aplicamos em nossa vida, qualquer coisa que desejamos pode ser criada. Porque as leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela, um corpo humano, podem realizar nossos desejos mais profundos. Agora, passemos às 7 leis espirituais do sucesso para aprender como aplicá-las em nossa vida. Aqui o início que ele fala, na verdade, que é possível perceber, ele está falando da física quântica, né? E, resumindo isso, ele fala da física quântica, do manifesto, do não manifesto se tornando manifesto, né? Tu quer ler uma parte ou continuo? Continua, porque a minha edição é diferente da tua. É? Tá diferente. Pode seguir. Tá. Aí na próxima a gente combina o mesmo texto. Tá, e assim, ó, não sei se as pessoas que estão aí está tudo tranquilo, se alguém quer participar, por favor, gente, tá? Né? Participem, perguntem, concluam, enfim, alguma coisa. Vou continuar, então. Vai lá. A lei da potencialidade pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. A Glaucia disse que está tudo bem claro, ok. Se a Glaucia está dizendo que está tudo claro e está acordada, isso é um sinal ótimo. Tu está conseguindo manter a atenção. Obrigada, Paulinha. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada mais. Hino da criação do Rig Veda. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Consciência pura é a nossa essência espiritual. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da consciência são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é a potencialidade pura. Quando você descobre sua natureza essencial, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. O seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência,
nos deixamos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, pelas situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Neste estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é da potencialidade pura, o poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas a sua autoimagem, a sua máscara social, o papel que você representa. Tudo bem? Tá dando para entender? Eu vou lendo e qualquer coisa tu me para fazer um comentário também, Denise. Tá, eu até queria comentar o seguinte, Bia, que é toda uma maneira de expressar que ele tem, né, que parece que é muito distante daquilo que a gente vive. Mas se cada um que está aqui agora for parar para pensar nos seus padrões, na maneira como enxerga a sua vida e o que acredita de possibilidade, é uma coisa bem mais simples, né? Porque o texto ele coloca como se fosse uma coisa que precisasse de um tratamento ou de um grande conhecimento para fazer. Mas, na verdade, eu acho que tudo isso aqui se baseia na aceitação. Quando tu consegue te aceitar e perceber que tu não só a coisa boa, né, mas que tu pode também ter coisas para mudar. Eu acho que essa aceitação é que é a grande chave para a gente poder chegar nessa unidade, né? Unidade do eu e do universo. Como eu estou lendo, né, eu já conheci o livro, mas, enfim, estou lendo aqui, o que era para perceber também isso que ele fala do autoconhecimento, aqui ele se diz, né, o autoconhecimento, e que, na verdade, o ego, nesse caso, aqui na situação aqui, é justamente a máscara que tu veste para te ser muito aceito ou ter domínio, né? Que isso é muito vinculado a realmente a questão do domínio, a acreditar que eu sei muito sobre o outro, né? Ou deixar que o outro pense que sabe muito sobre mim. No entanto, nem eu sei quem eu sou e nem o outro. Mas eu acho que se relaciona um pouco as nossas máscaras, né? As nossas máscaras de tentar ter domínio sobre o que é o simples que é o que tu está colocando, né? Posso continuar? Sim, vai lá. Sua máscara social necessita de aprovação do controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Se tu parar para pensar, das emoções que a gente tem muito presente, é o medo, né? É o medo de não ser aceito, né? É o medo de conhecido. Eu digo que esse medo está vinculado lá na nossa existência, lá no momento em que a gente vinha, o DNA lá da caverna, né? Porque o homem, para sobreviver, ele teve que ter medo daquilo que ele não conhecia e não se defrontar com, sei lá, os animais que eram mais ferozes. Então, é o momento que ele sobrevive através do medo, né? Só que isso se manteve muito forte no nosso DNA. Hoje a gente utiliza de outras formas, mas continua preservando esse medo e impedindo com que a gente siga, às vezes, em frente, né? E os referenciais, né, que são passados, todos os referenciais, e se tu levar em conta que todos os referenciais que são passados para nós em determinado momento, eles vêm de um referencial que aquelas pessoas também receberam. Então, muitas vezes, o que a gente está recebendo agora vem de 4 gerações para trás, né? Então, são carregados de preconceito, de medos, muito mais, né? Porque há um tempo atrás se tinha medo de muita coisa que hoje para nós é muito simples. Né? Então, tu imagina a quantidade de informação que esses referenciais têm e que acabam gerando a máscara, né, que ele fala, que são coisas que a gente vai criando para poder
interpretar papéis, né? A sociedade nos exige que se interprete papéis. Quando tu resolve ser quem tu é, normalmente tu não é aceito, ou normalmente tu é rechaçado, ou olha como a Bia tá diferente, mudou, né? Nunca disse não para mim e agora tá dizendo. Então essa Sim. não aceitação faz com que a gente crie máscaras, tu acaba te tornando uma pessoa submissa, sem nunca ter pensado em ser, né? Porque Sim, simplesmente é até conveniente. na verdade é isso também. Tu acaba muitas vezes se sentindo um peixe fora d'água, né? Assim, muitas Uhum, vezes tu não acompanha o que tá, digamos até a questão da moda. Se tu não acompanha uma moda, se tu te porta exatamente como tu gosta de te portar, né? uhum, De, tu passa a ser olhar, as pessoas passam a ter um olhar diferente sobre ti, tu te sente muitas vezes um peixe fora d'água e acaba vestindo a máscara para evitar passar por essas situações. Hoje eu vi, agora falando do DNA, eu vi a Monja Cohen falando, né, falando algumas coisas, e essa questão do DNA também, né, que como o nosso DNA é velho, né, é muito antigo, uhum. né, e a gente traz, e realmente a gente traz, né, hoje tem muitas terapias que dizem que a gente consegue modificar ele. Vamos ver, vamos ver. Com o tempo a gente vai ver o resultado, né? Vou continuar aqui. Seu verdadeiro eu, que é seu espírito, sua alma, está livre dessas coisas. É imune à crítica. Não teme desafios. Não se sente inferior a ninguém. Mas também é humilde. Não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes fases. Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objetivo referência. Na autorreferência, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o seu verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto referência é um falso poder, por estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existir o objeto de referência. Se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, termina quando acabam essas coisas. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também desaparece. O alto poder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. O alto poder tem características próprias. Ele atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que lhe possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade, que se encontra num ser em estado de graça. É tão intenso esse poder que você encontra prazer em se ligar a pessoas e elas a você. É o poder do vínculo, vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso de criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos. Olha só, isso foi em 1994 que escreveu essa questão do julgamento. E hoje isso está em Uhum, alta com algumas terapias, não julgar, né? Então não tem uhum. novidade, né? Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo. A infinita criatividade, a liberdade e a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio significa afastar-se periodicamente da atividade da fala. Significa também afastar-se periodicamente de atividades como assistir televisão, ouvir um rádio, ler um livro.
Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve tempo para experimentar o silêncio, ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça por 1 hora apenas, mas tente sempre aumentar esse tempo. Experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, 2 dias, 1 semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a entender o período do silêncio. Vou parar um pouquinho agora, porque eu lembrei do nosso exercício do silêncio. Lembra? Eu lembrei na hora também. É muito difícil, né? Era aquilo, era 93, 94. Devia ser por aí. Era por E era aí. muito difícil, muito difícil. E ao mesmo tempo que é difícil tu ficar em silêncio, é muito interessante a quantidade de criatividade que vem nesse momento. Porque não é a necessidade de falar besteira, não é a necessidade de bater papo, de conversar. É impressionante a quantidade de informação que tu recebe, né, e o quanto tu cria. Para mim, pelo menos, é assim. Quando eu tento entrar em silêncio, que é uma coisa extremamente difícil, mas quando eu tento entrar em silêncio, né, a minha mente começa a criar e eu não consigo parar de pensar porque é uma ideia atrás da outra. Né? Até no nosso trabalho do Reiki eu falei, né? Começou a vir um monte de informação. Talvez porque eu me desligue dessa realidade, né? Mas é muito interessante, não é só o não falar, é conseguir controlar a quantidade de pensamentos que vem com o silêncio, né? Não, e eu lembro assim, eu lembro de um episódio, né, que acontece comigo também isso. Eu fui caminhando, na época, eu estava fazendo a graduação ali no IPA e fui até o Praia de Belas caminhando. Eu lembro que foi uma aula que eu tive de anatomia, a primeira aula de anatomia, que eu me deparei com os cadáveres, né, e foi muito forte aquilo. Então, eu fui caminhando lá de cima do IPA até o Praia de Belas, pensando e surgindo muitas ideias. E eu me lembro que muitas vezes eu pensava isso também, que eu caminhava, eu digo, meu Deus, eu queria um papel para anotar, né? Porque começavam a surgir muitas ideias naquele momento, muitas informações. É como se, de repente, o universo abrisse uma enxurrada de informações e aquilo comece a vir e eu não ia ter onde gravar isso porque eu estava caminhando, estava na rua, né? Então, Sim. Esse do silêncio é bem interessante. Eu lembrei também daquele nosso exercício lá, que era um ótimo, né, da nossa caminhada. Bom, no início, seu diálogo interior fica mais turbulento, sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos seus primeiros dias em que comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar. E o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe.
Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível introduzir um leve impulso de intenção nesse campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes você precisa experimentar a quietude. A quietude é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura, com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se a sua mente continuar como um oceano turbulento, pode jogar o edifício Empire State dentro dela, que nem vai notar. Na Bíblia há uma frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue através da meditação. E aí, Bia, fica um convite já para o pessoal que está aí, se quiser fazer, a gente pode fazer lá no Girassol um exercício. A gente pode começar com pouco tempo, né, de silêncio. Sim. E ver como é que a gente se comporta lá. Se quiser fazer, entre em contato conosco que a gente pode organizar esse exercício. Sim, sim. Não, eu acredito que depois aqui da leitura, até estava pensando aqui que a gente pode dar continuidade, né? E sim, ir praticando isso, né? A partir daí, a primeira lei é a lei da potencialidade pura, que na verdade é um momento em que ele fala da meditação e fala dessa questão do silêncio, né? Glaucia, tu vai participar. Então, a gente pode montar alguma coisa nesse aspecto. Eu, inclusive, estou querendo estudar um pouquinho mais a respeito da respiração, de formas de respirar, para elevar para esse momento também do silêncio através da respiração, né? Porque eu digo estudar, porque ontem eu estava ouvindo a monja Cohen e elas são os monges que mais praticam a meditação e que mais ensinam, né? E realmente a questão da postura, da coluna ereta, isso são movimentos que te permitem realmente entrar no estado meditativo. Né? Porque é a mesma coisa que a hipnose, né? Não é todo mundo que se deixa hipnotizar e não é todo mundo também que consegue meditar porque acredita que deitado de um lado para o outro, já fiz isso, né? Já acreditei que deitado seria uma das melhores formas. Não, a melhor forma é realmente a gente estar na postura correta que a gente consegue, porque não é uma prática que a gente tem, né, Denise? Né? Nem do silêncio, né? E nem dessas questões de meditar. Né? Então, é um hábito que a gente pode ir conquistando junto e ir buscando informações de quem realmente faz e traz isso na sua vida, no seu cotidiano, né? Tá, posso continuar? Podemos, né? Vamos ver aqui onde eu parei. Vou repetir alguma coisa, né? Que ele diz ali que, na verdade, pode jogar o prédio dentro do... que ninguém vai ouvir nada. Bom, outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é através do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as coisas como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interno. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É através desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. E esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase. E durante o dia lembrar-se dela.
lembrar dela, toda vez que se pegar julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas, ou durante 1 hora. Depois, gradualmente, vai aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática, o contato direto com a natureza, seja num riacho, numa floresta, montanha, lago, praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma intenção harmoniosa, com todos os elementos das forças vitais, e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre e imune à crítica, não teme nenhum desafio, não é inferior nem superior a ninguém, é pura magia, mistério e encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre seus relacionamentos, pois todo relacionamento é um reflexo do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo e insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo dos aspectos básicos de sua personalidade, aspectos de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou sucesso resolverá esses problemas básicos de sua vida. Somente a intimidade com seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não tem culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, abundância ou a realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital e potencialidade pura. E potencialidade pura é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Frank Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espera. Nem precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha, senão jogar-se em êxtase a seus pés. A riqueza do universo, a visível abundância do universo, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem que superar a turbulência de seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, prodígio e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com mente dinâmica, ilimitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimentos simultâneos. O equilíbrio criador de tudo que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Só vou parar aqui também uma coisa. Nas minhas sintonizações de Reiki, que foi ali ainda na quinta essência, eu lembro que eu escrevi um texto a respeito dessa questão de quietude, porque eu até dei o nome ao texto de silêncio, né? Porque é isso que a gente vem observando, né? Aos longos dos tempos, e hoje em dia bem mais, desde o momento em que a tecnologia fez o boom. E não é uma crítica destrutiva, né? A gente fica com muitas distrações, vamos chamar assim, né? Muitas poluições visuais e auditivas, né?
Então, isso vai fazendo com que a gente perca esse silêncio interior. É isso que eu venho observando. O celular é uma coisa necessária, mas às vezes a gente passa horas com ele. Isso vai nos trazendo muita informação e criando campos na mente que vai criando toda essa turbulência e cada vez mais turbulência. Isso é uma distração, porque tu acaba perdendo as tuas coisas, né? Tu acaba já nem sabendo em que ponto tu te encontra nisso tudo. E tu vê, agora com essas questões da pandemia, né, a gente não teve mais acesso ao externo no sentido de estar na rua, de movimento de carro, de som de carro, enfim. Silenciou. Eu lembro que eu desci um dia no prédio, pensei, silenciou. Gratidão, Rafael. Só que o que está acontecendo agora? Essa poluição é justamente assim, ó, é muito ver. Há muito tempo eu queria ver a Monja Coen. Nunca consegui assistir uma palestra dela. Agora que está disponível, às vezes me criava um processo tão grande de ansiedade que eu não assistia ela. E ela está ali disponível gratuito. Então, o que tu observa? Eu, pelo menos, observei, cria um outro tipo de ansiedade. Ansiedade de como é que eu vou selecionar aquilo que realmente. Então, vem um dizendo, essa terapia é ótima, vem outro dizendo, essa terapia é maravilhosa. E aí a gente começa, daqui a pouco, a entrar num processo ansioso e volta a se perder. Lógico que isso também depende da sensibilidade de cada um de nós, mas é isso que eu percebo, né? Justamente a dificuldade em que a gente encontra para essa questão desse silêncio interno. Quando a gente se detém, né? Ou extremamente ansioso, ou extremamente lá no ponta lá do 80, ou tá lá no 8, tá no 80 e nunca chega no ponto da harmonia, né? Não sei se Eu tem acho que alguma coisa a acrescentar. essa ansiedade que tu fala não vem só da quantidade de informação, mas também vem do tempo que a gente não tinha, né? Quer Sim, dizer, o também. tempo existia, né? Mas a gente ocupava com toda essa informação. Quer dizer, eu não podia Uhum. parar de ver um filme para ir fazer alguma outra coisa, porque senão eu ia perder, né? Hoje tu tem Sim, tempo de fazer tudo o que tu precisa fazer. E eu acho que essa quantidade de tempo foi uma coisa bem complicada para que as pessoas se adaptassem, né? Porque o que que eu vou fazer com o meu tempo agora? Tem coisa uhum. demais, eu não tenho que sair, porque se tu trabalha 8 horas, tu tem 12 horas praticamente do teu dia que estão perdidas, né? É 1 hora e pouco para ir, 1 hora e pouco para voltar, mais 1 hora de almoço. Então, é metade do teu dia que tu está envolvida com uma coisa diariamente rotineira, que hoje, por exemplo, que eu estou trabalhando em casa, eu resumo aquelas 8 horas em Uhum. 5 horas no máximo de trabalho, porque Sim, eu estou focada naquilo que eu estou fazendo, né? E me sobra tempo. E se eu não souber administrar essa sobra de tempo, realmente eu crio uma ansiedade, porque sim. vou fazer o que agora, né? Uhum. E Eu uma digo, coisa eu que eu sempre queria lembro. falar com relação Não, ao eu sempre. julgamento. Ah, Não, com relação ao não julgamento, me ocorreu agora enquanto tu lia que geralmente quando falava em não julgar, eu imaginava em não julgar as pessoas ou as atitudes, né? Era nesse foco que eu levava o não julgar. E enquanto tu falava, me ocorreu que muitas vezes a gente julga as situações, né? uhum. E isso também gera um excesso de pensamento, porque eu tenho uma consulta médica, por exemplo, né? E eu já estou julgando que essa consulta médica vai me trazer uma notícia ruim. Então, o Uhum. tempo que eu desperdiço com esse julgamento, e eu nunca tinha olhado por esse lado, do quanto a Uhum. gente julga as situações, né, que talvez nem venham a acontecer, ou Sim, aconteçam de uma forma diferente. E eu sempre sim, coloquei o julgamento para as pessoas. Não julga, né, não julgar sim. a pessoa, a atitude que ela Uhum. teve. Mas tem todas as outras coisas à minha volta que eu julgo, né? Sim. E que acabam me tomando todo o meu Uhum. silêncio, que poderia ser muito mais produtivo. Uhum. É bem amplo, né, Denise? Eu vejo assim, porque eu vejo, por exemplo, agora foi trocado, né? Porque eu não. Ponto de vista. É um julgamento, na minha opinião, é um julgamento. Eu tenho um Sim, ponto de vista, eu só não condeno, né? Mas eu estou fazendo um julgamento, porque no momento em que eu observo uma cor e determino que ela é amarela, o outro vem e diz outra coisa, não é meu ponto de vista, aí eu estou determinando. Às vezes a gente uhum, só troca a expressão, mas o fundamento continua o mesmo.
né? Mas tudo bem, já é um caminho, né? A gente já está no caminho, porque há quantos anos vem isso? E é como ele diz, vamos delimitando tempo para conquistar, né? Mas já se observar e aceitar isso, eu julgo, eu tenho ponto de vista, eu acredito que já é uma. É difícil, não, isso mesmo, Rafa, É é difícil. difícil. Mas eu acredito isso, assumir. Eu compartilhei alguma coisa a respeito de sombras, né? Eu admitir que eu tenho sombras já é um passo. Estou me reconhecendo e começando talvez um trabalho para mudar, modificar isso, porque enquanto eu não assumo, então, não, eu não julgo, eu tenho ponto de vista, não, eu continuo julgando, ainda tenho essa dificuldade. Trabalho para que conquistar esse momento de realmente não expressar absolutamente nada, mas continuo ainda tendo. Posso fazer isso que ele sugere, ficar meia hora, digamos, nem vou a 1 hora, meia hora sem praticar, né, o julgamento. E quem sabe com o tempo eu conquiste aumentando mais. Bom, eu vou aqui, a gente já está diminuindo o nosso tempo. Eu vou só para a gente terminar esse capítulo aqui, tá? Que é que já está no finzinho aqui. Bom, quando você compreende a requintada coexistência do oposto entra em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude por si só é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder de sua atenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Aplicação da lei da potencialidade pura. Você pode colocar a lei da potencialidade pura em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Primeiro, entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa, pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. No êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das eras, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. Praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. E durante todo o dia, lembrar de não fazer julgamentos. Aí encerrou. Né? Depois é a lei da doação. São 7, né? Que hoje a gente não vai entrar, lógico, porque é um material muito intenso, né? É muita coisa para a gente refletir e pensar. Quer dizer, ele deixa 3 passos, né? Meditar o silêncio, entrar em contato com a natureza e o não julgamento, né? É uma prática para a gente começar a fazer diferenças, enfim, né? Não sei se tu tem mais alguma coisa para colocar, a gente tem 10 Não, minutinhos. só voltando ainda na questão do julgamento, eu acho que uma coisa que também não fala e que é não um erro, mas uma coisa que a gente acaba cometendo durante a nossa vida é o julgamento em si próprio, né? A gente fala, Sim. eu sempre falo do julgamento do outro, das outras coisas, né? E quando tu te julga, porque quando entrar no autoconhecimento e tu perceber quem tu é, com as tuas falhas, com as coisas que tu precisa resolver, nesse momento tu não pode entrar num julgamento,
né? Ou te Sim, culpar pelas coisas que fez ou não fez, ou por atitudes que tomou. Então, acho que é, o não se julgar também é tão importante quanto não julgar, quando a gente colocar, dar um momento para não ter julgamentos nesse dia, se fala de si aham, mesmo também. Também se avalia, né? aham. Bom, eu acho que a gente pode continuar, né? Não sei, a gente vê se continua sempre nesse horário, nesse dia, e fazer a leitura do livro, e dentro disso também nós vamos vendo a possibilidade de formar grupo e começar a trabalhar essas questões que o Chopra traz. Porque isso, tu vê, começou Uhum. lá em 94 que ele traz, e hoje é a atualidade, né? Possibilidades e vendo, né, Denise? E, Uhum. e aí vamos tocar a ficha aí, gratidão para essas pessoas que estão aí com a Isso. gente, né, compartilharam, né? Agradecer e convidem, né, outras pessoas para virem também, né, falem, para que às vezes a gente olha um post de um convite de uma live, alguma coisa e entra, não, não, não se dá o direito, né, de tentar ver e conhecer já como julga pelo É, post, né, e, de repente entrar para assistir uma e se gostar, continuar, vai se formando um grupo bom, um grupo coeso, né. Acho bem sim. importante que falem para as pessoas e tentem trazer elas no próximo. Uhum. Porque em grupo fica mais fácil tu ver esse tema do Chopra. Eu acompanhei, né, um grupo de 21 dias, né, pelo WhatsApp, Uhum, e tem dele, né, no YouTube, as meditações, tudo que ele remete, 7 dias, são 21, 7 dias é das 7 leis espirituais do sucesso. E tu vê, e eu tive contato com esse livro, como eu disse, lá em 2000, e hoje ainda continuo vendo o quanto a gente precisa manter para conquistar, né? Porque são conquistas que a gente vai fazendo diariamente, envolvido em todas as nossas, na nossa vida, o tumulto, enfim, seja o que for. Então, é uma conquista que sempre é a longo prazo, ela não é nunca, e sempre é um assunto atual, vamos dizer assim, né? uhum. Gratidão a ti, Rafael. A gente espera contar contigo para o próximo, para a continuação, né? E tu divulgar aí para nós e trazer mais pessoas para. Porque essas conquistas são muito importantes, né? Da gente junto conseguir modificar e ir modificando tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Vai ser muito gratificante conseguir várias pessoas para a gente formar esses elos e mudar todo esse universo, né? Todo o universo, o nosso planeta, pelo menos. O universo já é muito grande, o planeta já É. é grande. Esse universo vai ser, podemos Não assume superar. mais responsabilidade. Não. Então tá. Gratidão, Denise. Né? Beijo, Bia. Obrigada. Gratidão a todos. Valeu. Tchau. Tchau.